Olá a todos e todas. Me chamo Marcos Santos, sou graduado em História pela Universidade de Brasília. Além disso, pesquiso movimentos por moradia no Distrito Federal. A nossa conversa vai ter como base o artigo Ceilândia, Distrito Federal, Território Negro na Contramão de Brasília, que é fruto de algumas das pesquisas que realizei para a construção do meu trabalho de conclusão de curso. Nele, eu discuto um pouco sobre a historicidade dos dispositivos de controle utilizados sobre a população negra no Distrito Federal. Essa comunicação é uma parceria do acervo Cultner, portal GLE 10 e da rede de historiadoras e historiadores negros. Para a gente iniciar esse papo, é bastante interessante que a gente dimensione e entenda o que é o território do Distrito Federal de verdade. Porque quando a gente fala de Brasília, a gente aciona algumas imagens bastante específicas, que não dão conta da totalidade que é o território do Distrito Federal hoje em dia. Né? A gente fala de Brasília, automaticamente já é acionada essas imagens do Congresso, do eixo monumental, dessa monumentalidade, da modernidade em si, uma cidade racionalizada e tal. Mas quando a gente começa a pensar o contexto em si dessas cidades satélites, esse imaginário não dá conta da realidade que é as periferias, as cidades satélites. Então é interessante que a partir do momento que a gente tire essas imagens fixas do nosso imaginário, a gente começa a lidar melhor com essa realidade. Torna-se possível a gente acessar esse passado mais complexo e mais plural que faz parte da história de Brasília e do Distrito Federal em si. Né? A gente começa a ver outros personagens, a ver outras associações e desvincular um pouco dessa imagem de uma história do Distrito Federal pautada principalmente nessa grande política, né? Então, a partir do momento que a gente tem em mente o que é o território do Distrito Federal em si e como ele é organizado, a gente percebe essas duas estruturas que vão dividir a cidade, né? Que é o plano piloto em si e as cidades satélites, né? De maneira que a própria nomenclatura ajuda a gente a perceber como é feita essa divisão, né? Parece que o plano piloto é a cabeça da cidade e essas cidades satélites vão ser essas organizações que vão estar em volta, né? Então, quando a gente fala de cidades satélites, a gente está falando de Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Sobradinho. São todas essas cidades, cada uma com uma especificidade, que existem em volta desse plano piloto. Né? Então é interessante a gente entender esses trânsitos. Brasília é uma cidade muito diversa, o Distrito Federal é muito diverso. Né? Então, a partir do momento que isso fica claro para a gente começa a dimensionar isso, né? Entender como essa cidade é essencialmente dividida por essas estruturas. Né? E o artigo ele parte disso, né? Ele parte desse intuito da gente entender de que maneira esse território foi essencialmente dividido, segregado, e entender de que maneira essa divisão atua e continua sendo organizada nessa divisão de pessoas, né? De uma divisão social e racial de pessoas. De maneira que a gente vai dar um rolê nas cidades satélites, a gente percebe uma presença massiva de sujeitos negros. Mas quando a gente vai andar pelo plano piloto, por algumas quadras, já fica muito mais difícil da gente encontrar gente negra andando pela cidade, né? Então esse artigo ele vai nesse ponto de tentar desnaturalizar, né, esses espaços, né? Então parte principalmente também das minhas próprias percepções. Eu tenho 24 anos e moro na Ceilândia. Então, desde que eu me conheço por gente, a minha vida inteira foi perambular pelas cidades satélites, principalmente Ceilândia e Taguatinga. Eu começo a acessar o plano piloto a partir do momento que eu passo na universidade pública. Né? Vai ser esse momento que eu vou ter que sair da Ceilândia e ir para a UNB, que se localiza na asa norte, no plano piloto. Então, eu começo a fazer esse translado, esse trajeto, que faz parte do cotidiano das pessoas das periferias, né? Que a gente vai para a parada ou para a estação de metrô, pega o ônibus, vai até a rodoviária e da rodoviária a gente vai para outro local, né? Para onde a gente estuda, para onde a gente trabalha. E isso faz parte da maioria da população das cidades satélites, desse cotidiano, né? Então a gente começa a perceber sobre como existem duas cidades, talvez, de fato, né? São 35 quilômetros que dividem algumas cidades satélites, 40 quilômetros. Então, a partir do momento que eu começo a fazer esse translado, esse trajeto ali de 40 quilômetros todos os dias, isso começa a ficar muito latente na minha cabeça, né? Eu vou estar fazendo esses trajetos todos os dias, né? E aí eu começo a buscar entender. Eu quero entender de que maneira ocorreu esse processo de segregação. Rolaram políticas públicas para afastar essas pessoas de Brasília,
Porque hoje em dia a gente tem cidades como a Fercal, que tem 80% de população negra, visto o plano piloto hoje em dia, que já não tem essa porcentagem de pessoas, né? Isso começa a crescer e virar um problema de pesquisa dentro da minha cabeça, e a partir dele é que eu começo a desenvolver esse artigo, né? Então, o principal objetivo, né, o texto, ele dialoga principalmente para a gente entender e analisar quais são os dispositivos de controle utilizados sobre a população negra, como elas foram separadas, como essa população foi separada através do tempo, né? E a ideia é principalmente entender quais foram as políticas que o Estado utilizou para separar essa população e entender também como a população reagiu a isso. Quais foram os levantes, quais foram os movimentos sociais, que personagens históricos estavam dialogando com isso, buscando reintegrar resistências frente a esses processos de divisão, de desterritorialização que ocorreram no Distrito Federal. Tranquilo? Então, para a gente alcançar isso e entender principalmente qual o rosto das pessoas, quais são essas vidas que estavam por detrás desse processo de desterritorialização, a gente começa a lidar com censos da época, censo do IBGE de 59, que já apontava uma presença massiva de pessoas pretas e pardas. A gente vai dialogar com jornais, com fontes fílmicas. Os filmes do Adlai Queiroz me ajudaram bastante nesse processo de encontro com esse passado que faz parte da história do Distrito Federal. Então, são a partir dessa colcha de retalhos que a gente começa a tentar dimensionar o que é a história do Distrito Federal de maneira mais ampla, dialogando com cidades satélites, inclusive entendendo o trânsito que essas pessoas, esses moradores das periferias possuíam, né? As pessoas não ficam isoladas em locais respectivos, né? Paradas. Então é interessante que a gente entenda, e principalmente apoiado nos debates historiográficos sobre a história social do trabalho do pós-abolição, que aí ficou tranquilo da gente ter essa noção, inclusive de encontrar esses outros atores sociais e associações que vão estar protagonizando o processo por disputa pela cidadania plena no Distrito Federal, né? Então, quando a gente aciona esses repertórios, busca entender a história desse local, eu acho que um dos melhores caminhos que a gente tem é trocar ideia com os mais velhos, né? Então, trocar ideia com o ceilandense, um dos pioneiros ceilandenses de verdade, talvez o sintoma que vai aparecer na fala deles é falar da Vila do API. O que é essa Vila do API? Cara, aí a gente tem que voltar um pouco para esse processo de construção ali de Brasília, né? Por causa que quando essas pessoas vieram trabalhar aqui na construção, elas começaram a ser alojadas em bairros operários, ou seja, elas vinham e ficavam próximas ali àquele eixo de construção da cidade de Brasília, né? Durante muito tempo moraram por lá, na Vila do API. Então tinha vários bairros, Morro do Urubu, Querosene, que as pessoas ficavam habitadas lá, tranquilo? O problema começa quando grande parte dessas estruturas, dessas obras do complexo central ali do eixo monumental terminam. Porque aí as pessoas começam a se deparar que tem uma grande quantidade de pessoas racializadas, uma grande quantidade de pessoas negras ali ao redor desse centro. E isso começa a incomodar. Década de 60 e década de 70 já vai ter uma grande circulação, tanto de matérias quanto falas de políticos falando sobre como a presença daquelas pessoas nas vilas operárias poderia prejudicar o quê? O avanço da cidade de Brasília. O grande empecilho para Brasília se tornou a presença dessas pessoas, aquelas pessoas que depositaram suas vidas na construção da cidade de Brasília, vão ser as que primeiro serão rejeitadas, né? Então serão várias ações que vão fazer práticas de despejo mesmo, né? Quando a gente vai se deparar com as remoções do ano de 1971, tranquilo? O que vai rolar? O governo do Distrito Federal vai mobilizar o processo de remoção das pessoas das vilas operárias que ficavam ali próximas na vila do API. Tranquilo? Então elas vão ser removidas para 30, 40 quilômetros de distância. Nesse processo de remoção é que nasce a cidade de Ceilândia, em 1971. Ou seja, as pessoas foram desterritorializadas, removidas 30 quilômetros de distância ali do centro de Brasília, chegaram no cenário de um descampado, assim, sem nenhum tipo de estrutura básica de sobrevivência. Não tinha luz, não tinha
não tinha água, não tinha nenhum suporte para esse tipo de população. Eles foram jogados distante, foram esquecidos por esse governo de Brasília, né? Então, de tal sorte de estar tão esquecidos que o próprio processo de construção dessas estruturas básicas de sobrevivência nos primeiros anos da Ceilândia foi feita pela própria população, através de mutirões que eles tentavam restabelecer, trazer água, trazer energia através dessa mão de obra da própria comunidade, né? Então, Ceilândia é essa segunda face de Brasília, né? Vai ser aquilo que Brasília tentou esconder, né? Aquilo que Brasília pegou toda a sua mão de obra e buscou jogar para longe, né? A gente percebe isso, né? Brasília teve que ser sanitarizada para existir como essa capital do progresso, como essa capital moderna, né? As pessoas acham assim que quando começaram a chegar em Ceilândia, né, teriam sossego, finalmente teriam sossego, já que chegaram lá, poderiam construir sua casa. E nos primeiros anos deu muito certo, né? A população conseguiu construir suas casas, já tinham algumas praças, mas o processo de legalização dos lotes não chegou, né? Então, após 5 anos após a construção ali dessas estruturas básicas da Ceilândia, eles recebem uma notificação que vai ser cobrada a titulação dos lotes. Mas quando eles se deparam com o valor, é um valor absurdo e que não condiz com a realidade da população daquela região, né? Então, qual vai ser a ação que eles vão ter? É justamente de se mobilizar, de entrar em comunidade, trocar ideias, né? Para ver de quais medidas eles poderiam tomar para reivindicar o preço do lote a preço justo, né? Esse valor tem que ser justo. Então é interessante que a gente perceba isso, né? Sobre como essa população já estava com medo de ser removida novamente, se não tivesse o dinheiro suficiente para pagar ao governo do Distrito Federal, né? Esse medo de uma remoção constante. Então, qual vai ser as iniciativas que a própria população vai criar para lidar com este problema dos lotes, né? A Associação dos Incansáveis Moradores da Ceilândia vai surgir justamente com uma proposta frente a essas ações segregacionistas, né? E frente a essas ações da própria especulação imobiliária, né? Ou seja, eles vão lidar com essa população da comunidade de Ceilândia, vão utilizar jornais, panfletos, todos os espaços de comunicação para tentar juntar gente e conseguir lutar e conseguir assegurar esse preço do lote, a titulação do lote a preço justo, né? Então a gente vê a potência desse movimento social surgindo pela luta pela moradia em plena ditadura militar, né? E dessas pessoas tentando lutar ali no meio do que lhe era possível, pedindo um pouco de dignidade, pedindo para que não fossem removidas novamente para regiões mais distantes, né? Então, a partir do momento que a gente começa a lidar com essa trajetória dessa Associação dos Incansáveis, a gente começa a perceber como eles realmente estavam perturbando essa ordem, né? Porque a gente começa a perceber eles aparecendo tanto nos jornais, quando a gente começa a entrar nos arquivos, a gente percebe também uma presença deles nos arquivos de segurança pública. Ou seja, essa galera estava sendo vigiada sistematicamente pelos agentes da ditadura. É interessante a gente perceber isso, né? Porque quando a gente trabalha historiografia e história da ditadura, normalmente os nossos textos, as nossas discussões, as nossas narrativas são bastante centradas ali no plano piloto, pelo menos. Pouco se fala sobre a história das ditaduras nas cidades satélites, nas favelas. Então é interessante que esses documentos, eles abrem um pouco o nosso cenário, eles permitem que a gente acesse um passado mais amplo, perceber que tinha muita agitação política também nas cidades satélites, né? Eles apresentam um cenário que é possível a gente perceber essas pessoas, a despeito de tudo, a despeito da censura, tentando se reunir, tentando sobreviver àqueles empecilhos, àquelas violências contra essas pessoas, né? Então, o documento, o informe número 007, vai ser um dos primeiros informes que vai mapear e vai estar investigando essa associação. Ele consegue abrir um pouco toda essa investigação, né? Ele que dá início a tudo. Ele tem um caráter paradoxal assim dentro dessa pesquisa, dentro do artigo, porque esse momento é a partir dele que a gente percebe que tanto que existia uma vigilância sistemática sobre os movimentos da luta pela moradia, quanto a gente percebe também que esses agentes de segurança que vão estar mapeando, ou seja, a maioria
dessas fontes historiográficas que a gente vai ter sobre esse período foi feita também por esses agentes de segurança, né? Nessas documentações, a gente vai acessar vários panfletos que foram veiculados pela Associação dos Incansáveis Moradores, né? A gente tem o exemplo do Não Venda Seu Lote, se une ao movimento e lute pelos seus direitos, que é uma imagem bastante simbólica, que é a imagem de uma senhora assinando o baixo-assinado para levar para o governador de Brasília, né? A gente percebe como essa luta motivou todos os tipos de pessoas e de moradores das cidades satélites. É interessante que a gente perceba isso, né? Porque, novamente, quando a gente estuda esse período, a gente tem uma visão muito fechada nessas figuras que seriam militantes em si, né? A gente normalmente lê e estuda heróis, homens heterossexuais, brancos, e quando a gente volta para essas fontes, a gente percebe a existência de uma quantidade de mães de famílias, de mulheres negras que vão estar completamente envolvidas nesse processo de luta por terra, por disputa e por resistência dentro das periferias, né? E esse movimento, né, de luta por direitos, por luta por terra, chamou mais atenção ainda desses agentes de segurança, né? Não vai chamar sua atenção a nível regional. A gente consegue perceber, inclusive, informação, né, que é um tipo de documento que faz essa leitura sobre a vigilância a nível nacional, que vai estar mapeando o movimento sem terra, do movimento dos incansáveis, dentro dessa lógica de luta por acesso à moradia a um preço justo. Tranquilo? A partir desse momento que a gente começa a acessar essa quantidade massiva de movimentos, vão surgindo os personagens, né? Vão surgindo não somente pessoas, como também várias associações de bairro que vão estar lutando por posse e por lotes a preço justo, né? Então essas cidades satélites vão estar unidas, vai surgir associações de bairro em Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, todas lutando ali para conseguir acessar esse lote, a moradia a preço justo nesses primeiros anos, né? Então é bastante interessante a gente ver, inclusive, a força das cidades satélites, né? Todas unidas em prol de uma causa, né? Essas mobilizações que vão ocorrer. E é interessante a gente pensar que essa Associação dos Incansáveis não estava só em diálogo com associações de luta por lote a preço justo. Eles trocavam ideia com sindicatos dos enfermeiros, sindicatos da saúde, de transporte também. É interessante a gente perceber isso, como a luta deles era ampla, né? Esses movimentos não estavam só ligados para o lote, porque existe essa percepção, principalmente, que a opressão não vai atingir eles só dessa questão de classe, né? Quando a gente começa a dialogar com os jornais, com os panfletos, a gente percebe várias atividades, poemas que vão ser declaradamente antirracistas. A gente percebe, inclusive, a veiculação de artes contra o sexismo. É interessante a gente perceber isso, né? Galera da periferia produzindo essas formas de resistência de diversas maneiras, fazendo poemas, músicas. Vai ter pedagogos envolvidos nessa tentativa de você letrar politicamente e alfabetizar essa população. Então é bastante interessante a gente perceber esse cenário amplo de luta, um cenário amplo de resistência, né? Talvez uma das figuras dos incansáveis que mais aparece, que tem ocorrência nos jornais, é o Eurípides Camargo. Esse cara vai circular por todos os espaços de Brasília, indo lá no Congresso, deslocando por várias cidades satélites, buscando principalmente fazer diálogo, né, dessa ideia que quanto mais visibilidade essa associação alcançar, melhor. Quanto mais locais de escuta, né, essa associação alcançar, melhor ainda, né? E parte principalmente dessa ideia de você jogar, né, o holofote para a Ceilândia, de você perceber o que é Ceilândia e como cidade satélite, o próprio plano piloto são essencialmente quase contrárias, né? Ele vai utilizar isso nos discursos. Por que Brasília é tão organizada? Por que Brasília tem acesso à saúde, tem acesso aos direitos básicos e as cidades satélites não? Né? Por que a população das cidades satélites não vai acessar esses direitos, sendo que foi essa população que essencialmente construiu Brasília, né? Então é bastante interessante quando a gente lida com isso e a gente começa a pegar os panfletos, né? Vários dos panfletos, eu acho que talvez o informativo número 1 seja um dos mais significativos, assim, que ele de cara já mostra a situação da maioria das casas na época, né? Eram casas que ainda nem eram de alvenaria, e teriam que pagar um preço absurdo para o governo de Brasília para conseguir acesso a esses lotes, né? Então eles puxam a atenção para essa
para essa questão, né? Como vocês querem cobrar esse preço, sendo que a gente não tem acesso a quase nada aqui? É bastante interessante a gente pensar isso, né? Sobre esses espaços, como essas pessoas estavam dialogando a todo momento, tanto com o governo quanto com outras entidades locais, né? Todo espaço de escuta era válido ali. Quando a gente acessa uma história dessa e quando a gente acessa fotografias, a gente acessa jornais e registros da Secretaria de Segurança Pública, a gente dimensiona a importância política dessa associação, né? Eu acho que é bastante interessante o movimento de tentar trazer essas histórias, veicular essas histórias dentro das salas de aula, porque são várias as saídas que a gente pode ter de tratar isso dentro de sala de aula, né? Eu sempre estudei nas escolas de Ceilândia e eu sempre sentia falta de ver essa história, né, dentro dos livros didáticos. A gente não consegue acessar essa história. Então, muitas vezes, tinha essa dualidade, né? Os meus avós contavam a história para mim, mas quando eu chegava dentro de sala de aula, eu não enxergava isso dentro dos livros didáticos. Então, a partir do momento que a gente traz essa importância da cidade de satélites dentro da história de Brasília, consegue, né, esses debates conseguem promover um maior espaço para a gente entender mesmo a historicidade desse território, né? Ampliar os nossos horizontes de análise, inclusive ampliar isso a nível nacional, porque uma discussão como essa, ela permite que a gente identifique os mecanismos de inserção dos negros nessa sociedade do pós-abolição, né? A ideia, inclusive, da gente perceber que os movimentos negros vão estar atuando nas diversas partes, eles vão estar atuando na cultura, a gente vai ter associações negras diretamente ligadas com as questões políticas, tradicionais, religiosas. Então é interessante a gente perceber essa multiplicidade também, né? Permite que as pessoas reconheçam as pessoas negras, a gente negra em toda a sua multiplicidade, né? A ponto que a gente precisa mobilizar uma discussão sobre a importância da participação dessa população negra nessa formação econômica, social e política. A gente pode falar também de uma tradição política negra, né? Dentro dessas disputas dos espaços sociais. Acho que talvez esse seja o mais interessante, botar esses moleques para dialogar com essas lideranças locais, com essas lideranças de outras regiões, para perceber como tem muita gente da cidade satélite e tem gente de todos os tipos fazendo história, né? Nessa comunicação, eu falei dos dispositivos de controle utilizados sobre a população negra no Distrito Federal. Apresentei as respostas que a população do Distrito Federal vai tomar frente a essas medidas, tratando os casos dos incansáveis moradores de Ceilândia como exemplo da resistência às medidas segregacionistas do governo do Distrito Federal. Obrigado.